Nas últimas 5 temporadas de Liga dos Campeões da Europa, 5 diferentes equipes levantaram a taça de clubes mais cobiçada de todo o mundo, algo que não acontecia desde o intervalo de tempo entre os anos de 2001 e 2006. Os últimos 5 campeões são equipes que vêm disputando o Continental com determinada frequência. Porém, é óbvio que esses clubes não participaram de absolutamente todas as edições da Champions League. Sendo assim, vamos relembrar quando foi a última vez em que esses clubes não disputaram sequer a fase de qualificação para o torneio. Qual dessas 5 equipes vem disputando o maior torneio de clubes do mundo de forma consecutiva há mais tempo? Você imagina qual seja? Segue aqui com a gente e bora lá saber! Salve família, como é que vocês estão? Espero que bem. O tema de hoje é o seguinte: quando foi a última temporada em que cada um dos 5 últimos campeões de Champions não disputou o torneio? Quando foi a última vez que esses clubes ficaram de fora da Champions League? Por quantas temporadas consecutivas esses clubes vêm disputando o Continental de maneira sequencial, consecutiva? Então, após algumas consultas e pesquisas, trago para vocês um resumo de quando foi que isso aconteceu e também o motivo. Tentar contextualizar aqui as razões pelas quais esses clubes gigantes não alcançaram vagas para o torneio continental do mais alto nível do futebol, que é o objetivo mínimo de cada clube europeu em cada temporada. Por mais que o título nacional não venha sempre para os gigantes de cada liga, classificar-se para a Champions League da temporada seguinte é o objetivo mínimo de um clube de grande expressão. Começando então pelo atual campeão, que inclusive conquistou o título da Champions League pela primeira vez recentemente, o Manchester City. Engana-se quem pensa que o Manchester City é um clube novo. Na verdade, o City tem mais de 140 anos de história, mas que realmente adquiriu grande notoriedade de uns anos para cá. Seus maiores títulos são recentes, o maior deles, evidentemente, sendo o último e também inédito. Mas lá na metade do século passado, o City ganhou algumas competições, mesmo sendo um time do médio escalão do futebol inglês. São 2 campeonatos ingleses, sendo uma nos anos 30 e outra nos anos 60, algumas Copas da Inglaterra, outras Copas da Liga e uma Recopa Europeia da UEFA ao final dos anos 60, que pouca gente se lembra. Das suas 13 participações na Liga dos Campeões, 12 foram após o City se tornar essa máquina de jogar futebol, que sabemos que teve início mais ou menos ao final da década de 2000 e início da década de 10 do século 21, quando o clube foi adquirido por grandes magnatas do Oriente Médio e fizeram do Manchester City um dos clubes mais competitivos de toda a Europa. E a última temporada em que o City não jogou uma edição de Champions League foi na edição 2010-2011, vencida pelo Barcelona. Mas quem acompanhou o futebol dos anos 2000 sabe que o City não era daqueles times que ano participava e ano não. Até bem menos que isso, o City não participava de edições de Champions League, tanto que a sua participação na temporada seguinte, em 2011 e 2012, que se estende até hoje de forma consecutiva, foi apenas a segunda aparição na história do Manchester City no torneio. Antes disso, o Citizens havia participado da Champions apenas na temporada 68-69. Além do mais, o City havia feito apenas 2 jogos de Liga dos Campeões e contra a mesma equipe, isso pelo antigo formato de competição. Na ocasião, o City enfrentou o Fenerbahçe em sua estreia de Champions. O primeiro jogo em casa, ainda no antigo Main Road, estádio que sediou os jogos do City até 2003 e que terminou em 0-0, e a segunda partida na Turquia, em Istambul, onde os ingleses não seguraram o time da casa e saíram derrotados por 2-1 e de virada. Então, para finalizar sobre o City, a última temporada em que os ingleses não jogaram a Champions foi 2010-2011. Isso porque na Premier League da temporada anterior, o City fez uma campanha de 18 vitórias, 13 empates e 7 derrotas, ficando na 5ª posição e conseguindo vaga para a Europa League, com um time que tinha Tevez, Zabaleta, Adebayor, Kompany e até o Silvinho, que até pouco tempo treinou o time do Corinthians. Falando agora do clube com mais participações, mais jogos, mais vitórias e mais títulos na Champions League, o Real Madrid já deu as caras na competição em 53 aparições. Foram apenas 15 edições em que o maior campeão europeu e do mundo não participou do torneio, no qual é soberano. E dessas 15 vezes, a última na temporada 96-97, vencida pelo Borussia Dortmund pela primeira e única vez até então. Justifica-se a ausência dos merengues nessa edição de Champions League, algo não tão comum, pela temporada um pouco abaixo da média na La Liga 95-96, em que o Real Madrid somou 70 pontos em 42 jogos, adquirindo, portanto, 55,55% dos pontos disputados, e vendo o rival da cidade Atlético de Madrid vencer a Liga pela 9ª vez em sua história. Entre os titulares dessa campanha tinham nomes conhecidos como Fernando Hierro, Fernando Redondo, Michel Laudrup, Luis Henrique, aquele mesmo que depois se tornou o técnico do Barcelona e da seleção espanhola, o chileno Iván Zamorano, e um jovem promissor que por muito tempo foi o maior artilheiro do clube, Raul González. De quebra,
ainda tínhamos Petkovic e Fred Rincon entre os reservas daquela equipe. Desde então, a partir da temporada 97 e 98, o Real Madrid nunca mais deixou de participar da Liga dos Campeões, também nunca sendo eliminado do torneio na fase de grupos nesse período, algo que nunca aconteceu nesse formato atual de Champions League que temos até hoje. E de lá pra cá foram 8 títulos, somado aos outros 6 anteriores, fazendo do Real Madrid o maior campeão do maior torneio de clubes do mundo. O segundo entre os 3 ingleses dessa lista é o Chelsea, que mesmo quebrando algumas expectativas, venceu a Liga dos Campeões na temporada 2020-21, após superar nas fases finais os 2 clubes nos quais falamos agora há pouco, o Real Madrid na semifinal e o Manchester City na grande final. Ainda mais considerando que o Chelsea não era o favorito contra nenhum desses adversários na temporada em que foi campeão. Time de Londres com 2 conquistas de Liga dos Campeões na bagagem, o Chelsea vinha disputando o torneio por 4 temporadas consecutivas. A última vez em que os Blues não participaram do maior continental de todos foi na edição 2018-19. Porém, foi nessa mesma temporada que o Chelsea venceu pela segunda vez em sua história a Europa League. E de quebra, o Chelsea terminou a temporada na 3ª colocação na sua liga, carimbando sua passagem para a Champions de 2019-2020 com autoridade. No entanto, essa sequência de participações foi quebrada com a chegada do final da temporada atual, pelo fato de que o Chelsea fez uma campanha na Premier League muito abaixo do esperado, terminando a competição apenas na 12ª colocação, a pior campanha do clube nas últimas 7 temporadas, o suficiente para deixá-los de fora de todas as competições europeias da próxima época, e o pior, gastando rios de dinheiro, trazendo jogadores para todos os setores do jogo, aproveitando até muito pouco de alguns, sendo que outros sequer estrearam, como é o caso de Andrei, que agora é emprestado para o Vasco pelo próprio Chelsea. Não que seja por questões técnicas, mas sim por um entrave que impede que o atleta jogue por lá por enquanto. Houve também trocas de técnicos, enfim, foi uma temporada para ser esquecida pelos Blues. Na Champions League chegou até onde que dava, parou no Real Madrid, que já era melhor teoricamente, e isso se fez na prática. E lá atrás, na temporada 2017 e 2018, em que o Chelsea havia ficado de fora da zona de classificação para a Champions pela última vez, eles terminaram a Premier League na 5ª posição. Pelo menos ali foram mais dignos e brigaram pela vaga para a Champions até onde puderam, principalmente em comparação com a temporada atual. O pré-antepenúltimo campeão da Champions é um gigante do torneio, é o 3º maior campeão do Continental, ao lado do Liverpool. E como o tempo passa rápido, mal parece que já faz todo esse tempo que o Bayern fez 8-2 no Barcelona, na temporada em que o Bayern ganhou a Champions com muita força e autoridade. A única equipe a vencer a Champions com 100% de aproveitamento nesse formato atual de competição, mas com uma ressalva, pois foi durante essa temporada que estourou a pandemia da Covid e as partidas das quartas de final e semifinais foram em jogo único e também em estádio neutro, além da final, claro, que já é realizada em uma única partida. Mas mesmo assim, o Bayern vinha atropelando todo mundo, foram 18 pontos na fase de grupos, 7-2 no Tottenham em Londres, 6-0 no Estrela Vermelha também fora de casa, 7-1 no Chelsea no agregado pelas oitavas e o já citado 8-2 no Barcelona nas quartas de final. Mas o assunto aqui é destacar quando é que esses gigantes não disputaram a taça de clubes mais cobiçada entre todas, e você deve estar imaginando: ah, mas deve fazer muito tempo que o Bayern não joga uma Champions. E você está certo. Não faz tanto tempo como o Real Madrid, mas também não é recente. Foi na temporada 2007 e 2008, vencida pelo Manchester United, em que o Bayern não jogou uma Champions League pela última vez, no início da era Messi CR7 do futebol. E isso se deve pelo Bayern terminar a Bundesliga da temporada anterior, em 2006-2007, na 4ª colocação, algo totalmente incomum nos dias de hoje. Na temporada 2006-2007, que contava com grandes caras como Oliver Kahn, Lúcio, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, entre outros, os bávaros somaram 18 vitórias em 34 jogos, além de outros 6 empates e 10 derrotas. E desde quando voltou a participar da Liga dos Campeões na temporada 2008-2009, o Bayern de Munique chegou no mínimo às quartas de final. Nas últimas 15 edições de Liga dos Campeões foram 4 finais e 2 títulos, somando aos outros 4 que o maior time da Alemanha já havia conquistado em tempos passados. E o clube que fecha esse recorte é o segundo entre eles que não disputarão a Champions League da próxima temporada. Trata-se do Liverpool, o ex-campeão da Champions, que não participará do Continental após 6 participações consecutivas e chegando forte na maior parte delas. A última vez em que os Reds não estiveram disputando a Champions League foi na temporada 2016-2017, época em que o Liverpool vinha novamente se tornando uma das grandes forças do futebol atual. Tanto que na temporada seguinte, quando voltaram à Champions após 2 temporadas fora do torneio, o Liverpool já chegou à final contra o atual bicampeão consecutivo da
época, o Real Madrid, em um jogo muito triste para os torcedores do Liverpool, começando pela saída prematura de Salah do jogo após uma disputa por espaço contra Sérgio Ramos, em que o egípcio se deu mal por machucar o ombro e ser forçado à substituição. Outro fator triste da partida foram as falhas determinantes do goleiro Karius, que resultaram em 2 gols do Real Madrid e que ajudaram o time merengue a levantar a sua 13ª Champions na história. Na temporada seguinte, outra final, dessa vez contra o Tottenham, e o tão sonhado triunfo que coroou o trabalho de Jürgen Klopp à frente do Liverpool. Após algumas temporadas de reajuste no clube, Jürgen Klopp conseguiu fazer do Liverpool uma das mais competitivas em todo o mundo, e teve outra final, dessa vez em 2022, quando novamente foram superados pelo Real Madrid. Mas retornando um pouco ao passado, o Liverpool tinha ficado de fora da Champions pela última vez em 2016 e 2017, porque na temporada 15-16 os Reds ficaram apenas na 8ª colocação da Premier League, sendo o primeiro time da tabela a ficar de fora de qualquer competição europeia. Clubes como Southampton, West Ham e Leicester, que incrivelmente foi campeão daquela Premier League, ficaram à frente do Liverpool nessa edição do campeonato inglês. O clube contava nessa época com alguns jogadores conhecidos do grande público, como o jovem Alexander-Arnold, Lucas Leiva, Henry Can, Jordan Henderson, Philippe Coutinho, Milner, Firmino e Sturridge, além de alguns outros nomes que muitos conhecem. Na temporada atual, que também foi bem média do Liverpool, eles terminaram a Liga Inglesa na 5ª posição. E mesmo ficando entre a parte de cima da tabela e a intermediária, o Liverpool teve más sequências em determinados momentos da temporada, ficando no meio da tabela na maior parte do decorrer da liga. Apenas no final da temporada é que o Liverpool tentou correr atrás do prejuízo, mas aí já era tarde e viu os concorrentes Newcastle e Manchester United alcançarem as vagas para a Champions. Encerramos então mais um tema, e se você tem alguma informação a acrescentar sobre esse assunto, diz aí pra gente nos comentários, e continuem também sugerindo temas, que em breve a gente vai lançar mais conteúdo por aqui. E se gostou já sabe, deixa sua curtida, sua inscrição e ativa o sininho para saber de vídeo novo sempre que sair por aqui. Sem mais delongas, obrigado por assistirem e aguardo vocês numa próxima. Um forte abraço e valeu!